Vamos falar de calor? Vamos. Tá conosco o infectologista Jean Gorenstein, ex-colunista aqui da Band News FM, secretário de saúde. Doutor, obrigado pela participação aqui na Band News. Prazer falar com o senhor. Prazer, Megali, Sheila, Carla e a todos os amigos aí da rádio, que são sempre muito queridos, e a gente faz questão de estar aqui conversando e tirando dúvidas de vocês. Doutor, o que a gente tem que fazer para sobreviver? A não ser aquelas coisas que todo mundo sabe, né? Beber água, usar protetor solar, não fazer esporte ao meio-dia, coisa e tal. Que tipo de cuidado a gente tem que ter para enfrentar essa onda de calor extremo aqui no Brasil? Pois é, calor que ainda se perpetua e muito possivelmente atinge as cifras ainda mais elevadas. Então é muito importante que a gente se preocupe de uma forma global com a saúde do organismo. A primeira questão são as doenças respiratórias, sim. A gente já sabe que, naturalmente, nesse período em que as temperaturas são mais elevadas, ressecar a narina e a garganta é algo muito frequente. Quando isso acontece, a gente diminui a produção de um protetor do nariz chamado IgA, que é uma imunoglobulina, é um anticorpo. Ele nos ajuda a prevenir especialmente as doenças infecciosas virais. Portanto, à medida que eu diminuo essa produção, esse ressecamento é um preditor de doenças virais. Então é fundamental que a gente tome esses cuidados, porque naturalmente ou a gente está no calor, ou lógico que a gente fica em repartições, em escritórios, ou mesmo dentro do carro, com temperaturas muito baixas, que é do ar-condicionado. Quer dizer, essa conjunção de fatos permitem eu alterar, então, a proteção da garganta. Então, fundamentalmente, lavar o nariz com solução fisiológica, soro fisiológico. Deixa um potinho de soro fisiológico no carro, deixa na sua casa, deixa no seu escritório e lave. Hoje a gente tem esses elementos que são vendidos nas farmácias e os borrifadores que acabam sendo necessários, fazer essa lavagem com frequência. Da mesma forma, se hidratar. Quando eu estou fazendo essa minha hidratação, naturalmente eu produzo muito mais essas secreções, sejam as secreções nasais, mas também deixo umidificado a minha garganta. Então, são situações que vão proteger o nosso organismo dessas infecções virais que podem sim advir. E é natural que aquelas pessoas que já têm aquelas rinites, com a diminuição, portanto, das chuvas, claro, a dispersão de poluentes acaba sendo muito maior e naturalmente agredindo essa mucosa do nariz. Então, de novo, lavar o nariz com solução fisiológica, fazer a hidratação da garganta e do próprio organismo com água. Mas a gente tem que tomar alguns outros cuidados, Sheila, Carla e Megali. Grande problema que essas altas temperaturas, muitas vezes aquele alimento que as pessoas acabam levando de casa, aquelas marmitinhas, sanduichinhos para comerem na hora do almoço, dependendo como elas forem acondicionadas, elas também podem deteriorar esses alimentos. Então, de preferência, procurem levar com aquelas barrinhas de gelo ou mesmo com gelox, que são facilitadores de transporte e mantêm a característica natural desses alimentos para evitar o quê? As diarreias. Porque, infelizmente, com temperaturas como essa, deterioração de alimentos é algo que pode ser factível. E lembrando, tomar cuidado aonde você vai se alimentar, porque naturalmente a gente nessa correria do dia a dia, a gente acaba de repente pegando numa banquinha ou outra que a gente está acostumado de algum ambulante, e de repente não é o alimento mais indicado nesse momento por exatamente falta de condicionamento, condição de refrigeração destes produtos. Então essa é uma outra questão. A gente tem ainda uma outra coisa que a gente não percebe, mas a gente acaba transpirando mais, muito mais. E essa transpiração acaba fazendo com que, principalmente, os pés, aquelas regiões de dobra da região inguinal, sejam, principalmente das pernas, com a
região da pubiana sejam muito mais umidificadas. Então, é muito importante que a gente faça o quê? Esteja usando vestes muito mais leves, à base de algodão, principalmente calcinhas, cuecas à base de algodão para diminuir essa transpiração. Aquele que transpire de forma excessiva, se puder trocar no meio do dia essas roupas íntimas, enxugar essa porção é fundamental. E não esqueça, enxugar bem entre os dedos dos pés, porque é natural que nessa época a gente aumente a incidência das micoses entre os dedos, principalmente o pé. Fica muito mais suave, transpirando, então evitem aquelas meias de algodão, que são meias muito mais aquecedoras, essas situações. E a gente não pode esquecer, as pessoas indo para as praias, indo para os clubes, de usar os protetores solares. Isso é fundamental em todos os momentos ao longo do dia, mas especialmente aqueles que vão se expor naqueles horários antes das 10, depois das 3, fundamentalmente se utilizem dos protetores solares. E a gente não pode esquecer que, infelizmente, nós temos em algumas regiões do nosso país a presença da dengue. O estado de São Paulo também está dentro desse ranking de dengue. Então, estou indo para a praia, estou indo para alguma região em que eu preciso me cuidar da dengue. O que eu faço? Primeiro, passo meu protetor solar e, por cima, eu acabo colocando, portanto, o meu protetor, o repelente, que vai ajudar, como o nome já diz, repelir esses mosquitinhos que podem ser os vetores da dengue. Repelex. Bom, a região inguinal é aquela que o Marcos Braz mordeu o torcedor, tá? Do Flamengo. A gente trouxe esse assunto um pouco mais cedo. Caramba, no sol do Rio de Janeiro, hein? Você imagina como é que estava temperadinho aquilo? Doutor, eu queria voltar só um pouco para a questão do sistema respiratório. O senhor falou de lavagem nasal e muita gente não tem o hábito, né, de fazer essa lavagem. Eu não tinha. Eu tive acessos de tosse aí por um tempo, consultei uma médica, ela falou, olha, lavagem nasal. Falei, imagina, né? Passa um xarope. Ela falou, não, faz a lavagem. E aí, com soro fisiológico, a coisa passou, Melhora assim, muito. no mesmo dia. Eu melhorei demais. O senhor podia dar o passo a passo aí, prático, para fazer essa lavagem? Precisa entrar por um lado e sair pelo outro? O soro, como é que é? De forma nenhuma. Hoje, inclusive, existem os facilitadores, a gente adquirir esses produtos já formulados por um preço bem acessível nas farmácias. E eles vêm com um jatinho que ajuda para que esse jato de soro, ele acabe atingindo porções mais altas do próprio nariz. Então, eu não preciso enfiar o tubo lá dentro para que ele atinja posições mais altas. Só com esse que a gente chama de puff, eu tenho a condição de hidratar essa porção. Qual vai ser a vantagem? Eu não apenas vou umidificar essa porção, como ao mesmo tempo favorecer que eu não tenha aquelas crostinhas que a gente acaba falando, a caquinha do nariz aderida ali. E com isso também é uma proliferação bacteriana naquela região. Então, com isso, eu protejo melhor essa porção. E lembrando que as pessoas que acabam, de alguma forma, entupindo esse nariz, acabam respirando pela boca, que acaba ressecando. Então, naturalmente, eu vou ter as rinites, eu vou ter as dores de garganta, vão para um ar-condicionado que ainda ressecam ainda mais, e uma coisa acaba puxando a outra. Então, esses cuidados, eles são cuidados que, na verdade, a gente deve ter ao longo de todo o ano, mas especialmente agora, quando essas temperaturas tendem a cair. A gente sabe que, a partir do momento que eu passo a ter essas infecções no nariz, eu passo a prometer o que a gente chama de... Peraí, acho que voltou. Doutor, voltou. O senhor deu uma caidinha, mas foi agora mesmo. E aí, o que acontece? É quando eu tenho comprometimento do nariz, eu posso ter também o comprometimento daquele que a gente chama de seios paranasais, a famosa sinusite. Então, o indivíduo passa a ter rinite e passa, logicamente, a ter inflamação nessas cavidades que a gente chama, que estão na face, na fronte, e que tem a função, são os ossinhos que nós chamamos pneumáticos, tem ar no seu interior.
Mas à medida que eu obstruo a saída desse ar, ou a entrada e saída, eu promovo inflamação, que é a sinusite. Então, dessa maneira, essa sinusite pode sim evoluir na sequência como uma sinusite por agentes bacterianos que naturalmente fiquem represados ali ou se multipliquem. Por isso, para quem tem rinite, já quem tem a sinusite, que adquira esse hábito de cuidado ao longo de todo o ano, não somente agora, mas especialmente agora, em épocas também que a temperatura está mais baixas. A gente pode se utilizar de uma outra coisa que é muito interessante, principalmente em ambientes mais fechados, que não são ventilados. A gente pode deixar ou aqueles umidificadores que podem estar ali presentes, com muito cuidado para ele acabar não embolorando paredes e objetos, inclusive aparelhos, sejam de computador ou televisores, mas uma baciazinha d'água. Ela tende a evaporar e melhora a umidade relativa daquele ar, daquele ambiente fechado que as pessoas ali estão. Pronto. Acho que tratamos dos principais aspectos, pelo menos, né? E se não tratamos, vai ficar para a próxima, porque o tempo está esgotadíssimo. Doutor Jean Gorenstein, obrigado pela participação aqui na Band News FM. Matou a saudade do colunismo hoje, né, doutor? Olha aí, eu adoro falar com vocês, a Rádio Band News tá no meu coração. E Megali, Sheila, Carla, sempre muito um prazer falar com vocês, com certeza. Grande Obrigada, abraço. doutor, Nossa, abraço. doutor. Agora são 10h44.